Hello everybody! Bem-vindos para uma aula especial onde nós vamos colocar a nossa atenção sobre um pequeno trecho de um resumo de livro e a partir dele aprender palavras e expressões muito utilizadas no inglês. O livro em questão é Comece pelo Mais Difícil, de Brian Tracy. O título original desse livro é Eat That Frog. Eu retirei esse trecho do resumo de um excelente aplicativo chamado Idiomus, que eu recomendo fortemente que você conheça. Vamos para a leitura, então, desse trecho. The author. Brian Tracy is a motivational speaker and author of personal development. He is the author of several books that have been translated into dozens of languages. He is also CEO of Brian Tracy International, a company that provides advice in the areas of leadership, sales, self-esteem, strategy, and creativity. Initial summary. In his book, Brian Tracy says that successful people do not try to do everything. They learn to focus on the most important tasks and ensure that they are done well. The work shows how to identify critical tasks, that is, those you tend to postpone, and it teaches you to organize your day. For Tracy, the key is to start the day by doing the most important and difficult tasks, because they are the ones that are capable of generating the most crucial results for your company's overall performance. In addition, the author also tells strategies to not let technology take over your life and shows vital elements for the formation of good habits. Agora nós vamos voltar e fazer a tradução desse pequeno trecho. O autor, Brian Tracy, é um falante, speaker, mas na verdade a gente pode traduzir como um palestrante motivacional e autor de desenvolvimento pessoal, personal development. Ele é o autor de vários livros, several books, que têm sido traduzidos para dezenas de línguas. Na verdade, a palavra aqui é dozens, mas no português a gente não costuma falar dúzias. Então, vamos pôr dezenas, porque é mais comum na nossa língua. Ele também é o CEO da empresa dele, Brian Tracy International, que é uma empresa que oferece conselho, advice, mas na verdade a gente pode traduzir como a palavra mais usada no ambiente corporativo, que é ele oferece consultoria nas áreas de liderança, vendas, autoestima, estratégia e criatividade. Vamos fazer um resumo inicial desse livro. Do que se trata esse livro? No seu livro, Brian Tracy fala que pessoas bem-sucedidas, successful people, não tentam fazer tudo. Do not try to do everything. Elas aprendem a focar nas tarefas mais importantes. They learn to focus on the most important tasks. E se asseguram de que elas sejam bem feitas. And ensure that they are done well. O trabalho mostra como identificar tarefas críticas. Isso é, that is, aquelas que você tende a adiar ou postergar. You tend to postpone. E te ensina a organizar o seu dia. To organize your day. Para Tracy, a chave é começar o dia fazendo as tarefas mais importantes e difíceis. The most important and difficult tasks. Porque elas são aquelas, the ones,
que são capazes de gerar os resultados mais cruciais. Capable of generating the most crucial results para a sua performance geral da empresa. Your company's overall performance. Além disso, in addition, o autor também fala de estratégias para não permitir, não deixar, not let, tecnologia tomar conta da sua vida. Take over your life. Assumir a sua vida, dominar a sua vida. E mostra, and shows, elementos vitais, vital elements, para a formação de novos e bons hábitos. For the formation of good habits. Para a formação de bons hábitos. Vamos ver então algumas palavras e expressões importantes aqui. Aqui a gente vê a palavra several sendo utilizada. Several books. Que nada mais é do que diversos. Mas eu quero mostrar a diferença entre many e several. Quando a gente usa a palavra many, a gente está falando de algo que é muita quantidade. Então, muitos. Se eu falasse que ele escreveu many books, é porque ele escreveu muitos mesmo. Se eu uso several, eu estou dizendo a mesma coisa praticamente, que ele escreveu bastante, mas uma palavra menos forte do que many. Então, eu estou dando uma informação com um tom um pouco mais leve. Ele escreveu livros, mas não foram tantos assim. São diversos, mas não são many. Então, tem uma diferença sutil aqui no significado. E só para comparar, some seria alguns. Ele escreveu mais de um, mas não foram muitos ainda. Então, ficaria mais ou menos assim. Some, alguns. Several é mais forte do que some, diversos. Agora, many é mais ainda do que several, muitos. CEO. O Brian Tracy é CEO da empresa dele. A gente já ouve bastante essa expressão, essa sigla, sendo usada aqui no Brasil também. Eu não sei se você sabe exatamente o que significa essa sigla, mas ela é a sigla para Chief Executive Officer, que significa, numa tradução mais correta para o português, diretor executivo. A gente usa essa expressão também em várias empresas, diretor executivo. Então, um CEO é a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização. Então, você não precisa falar tão pausadamente as letras CEO, você pode falar mais rápido, e aí fica CEO, CEO, como se fosse só o C e o O, CEO. Leadership. A gente vê que o Brian Tracy escreve sobre vários temas, ele presta consultoria em várias áreas, inclusive leadership, que é liderança. Mas eu quero focar nessa partezinha da palavra aqui, que é um sufixo. São pequenas palavrinhas que são colocadas ao final de outras, é grudado aqui. Ship. Ship, então, é um sufixo. Qual é a função desse sufixo? Porque se a gente entende, a gente consegue utilizar em outras palavras. O sufixo ship, ele é utilizado para formar substantivos abstratos. Um outro sufixo que também tem uma função semelhante é o hood. Hood. Mas a gente vai focar hoje no ship. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, a própria palavra aqui de cima, leadership. Se a gente para aqui, ó, leader, a gente está falando de líder, que é uma pessoa, que é algo concreto. Agora, se eu quero falar da liderança, substantivo abstrato, eu só preciso colocar o ship logo em seguida. Leadership transforma líder em liderança. Intern. Intern é um estagiário, ou no contexto hospitalar é um médico residente. Se eu coloco a palavrinha ship, depois de intern, internship, eu estou falando de estágio. Friend, amigo. Friendship, amizade.
Fellow, companheiro, colega. Fellowship, comunhão. Então, já deu para entender como que funciona esse sufixo ship. Toda vez que você encontrar uma palavrinha com esse sufixo, você pode entender que é essa coisa aqui, só que num sentido abstrato, amplo. Successful people. Essa é uma expressão bastante usada. Pessoas bem-sucedidas. Eu quero chamar sua atenção então para essa palavrinha, successful. Successful. E eu tenho 4 exemplos de como utilizá-la de formas diferentes. He's been very successful in his profession. Ele tem sido muito bem-sucedido na profissão dele. The party was very successful. A festa foi muito bem-sucedida. The strategy was successful in stopping the leak. A estratégia foi bem-sucedida em parar o vazamento. The heart transplant was successful. O transplante de coração foi bem-sucedido. Successful, bem-sucedido. Vamos fazer uma pausa aqui para focar em pronunciation, pronúncia de algumas palavras utilizadas aqui nesse trecho. Focus. Perceba esse U com som de A-til. Focus. E esse Ozinho aqui com O. Focus. Ok? Essa palavrinha aqui, ó, important, pode ser falada assim, com o som do T, bem marcado, important, e essa é a pronúncia corretíssima, perfeita. Porém, no inglês americano, muitas vezes você vai ouvir eles engolindo esse T. E eles não pronunciam. Ao invés de eles falarem important, eles vão falar important. Important. Esse T é engolido e esse T praticamente não aparece. Important. Important. Então, esteja atento para quando você ouvir esse tipo de palavra sendo dito assim. Não precisa se preocupar em falar dessa forma, porque important é uma pronúncia perfeita, mas esteja preparado para ouvir desse jeito. Outra palavrinha que segue a mesma questão é montanha, mountain, mas muitas vezes vai ouvir mountain, mountain, ok? Ou algodão, cotton, cotton, mas às vezes vai ser cotton, cotton. Continuando, author, author. Duas partes importantes. Primeiro, o U não é falado. O A, som de O, O. E aqui o TH, que a gente precisa sempre se lembrar. Author, author, ok? Toda vez que eu coloco esse Rzinho aqui em negrito, é para vocês entenderem que é o R forte, caipirão mesmo. Important, author. Porque em algumas palavras o R, eu quero que você entenda o R do rrr, tá bom? Então, se tiver em negrito, se tiver sem negrito, como aqui é, rrr. Olha que interessante essa palavra aqui, ó. International. Claro, eu posso falar international. Esse T com som de T mesmo. Mas no inglês americano, muitas vezes, quando tem uma palavra com NT, o T simplesmente não é falado e aí junta international. É só o N que conta. O T cai fora. International. Você vai ouvir isso também em internet. Internet. Ou também na palavrinha center, que fica center, centro de alguma coisa. Ok? Então, NT, o T cai fora. Em várias pronúncias americanas. Aqui, translated. Translated. Então, o R forte, trans, e esse T aqui, várias vezes vai ser ouvido como som de R. Translated, translated. Important, important. Esse T não é falado na pronúncia americana.
Pode ser falado important e tá perfeita a pronúncia, mas esteja preparado para ouvir important, important, important. Motivational. Pode falar motivational, mas o T frequentemente vira som de R. Motivational. Percebe o O? Mesma coisa aqui do focus. Motivational. Som de O, que é o nome da letra mesmo. O. Motivational. Strategy. O R, novamente, forte, caipirão. Stra. E o R, o som de T virando o som de R. Strategy. Strategy. Lembrando que o G tem esse som com D no começo. G. Strategy. E a última palavra, creativity. Creativity. Create, o R caipirão. O primeiro T usando o som dele mesmo, de T, create, mas o último com som de R, creativity. Creativity. Vamos seguindo em frente para falar do verbo to ensure. To ensure é garantir. Para te ajudar a memorizar essa palavra, é só quebrá-la no meio aqui, ó. E você vai ter sure. Então, sure é certeza, não é? Então, é se certificar, garantir, dar uma certeza de que algo vai acontecer. This rule wants to ensure that everyone gets the right place. Essa regra quer garantir que todos peguem o seu lugar certo. Então, de repente, num cinema, num estádio de futebol, tem a regra lá de você sentar no lugar correto. Então, é mais ou menos aqui o contexto. Então, to ensure, garantir. A regra quer garantir que algo aconteça. I want to ensure that you understand the proper meaning of the word. Eu quero garantir, assegurar que você entenda o significado correto da palavra. To tend, outro verbo que a gente encontrou. To tend tem dois sentidos principais. O primeiro, cuidar, e o segundo, ter a tendência de. Nesse texto, a gente encontrou esse segundo significado, ter a tendência de. Mas eu quero que você saiba desse primeiro, porque ele também é bastante usado. Então, as primeiras frases têm esse contexto de cuidar. Veja só. I traveled to my hometown to tend to my mother. Eu viajei para minha cidade natal para cuidar da minha mãe. Perceba que é sempre to tend to, porque é cuidar de alguém, de alguma coisa. Então, to tend to. Mesma coisa do to listen to, que é escutar ou ouvir algo, ouvir alguém. Por isso esse to logo depois. I enjoy working in my garden, tending to my plants. Eu gosto, eu aprecio trabalhar no meu jardim, cuidando das minhas plantas. Tending to my plants. Agora a gente vai ver o segundo significado, que foi o que a gente viu no texto. Ter a tendência de. I tend to be soft with my kids. Eu tenho a tendência de ser mole, de pegar leve com as minhas crianças, com os meus filhos. When I'm with my mother, I write everything down because she tends to get confused. Quando eu estou com a minha mãe, eu escrevo todas as coisas, porque ela tende a ficar confusa. Written language tends to be formal. Língua escrita ou linguagem escrita tende a ser formal. Ter a tendência de. Tende a. Postpone. Postpone significa adiar ou postergar alguma coisa. Então, por exemplo, I can begin teaching in the schools tomorrow, but I believe I'll postpone it for a week. Eu posso começar a ensinar nas escolas amanhã, mas eu acredito que eu vou adiar, eu vou postergar isso por uma semana.
Você também talvez possa ter pensado que é um sinônimo de procrastinate, procrastinar. Então, por exemplo, I'm always procrastinating. Estou sempre procrastinando, deixando as coisas para depois. Qual é a diferença no inglês? Quando você simplesmente diz postpone, estou adiando algo, vou deixar para depois algo, não tem esse sentido negativo que o procrastinar tem. É só um fato, eu vou adiar porque eu precisei, porque não é importante fazer isso agora. Não dá esse sentido negativo de eu tenho a culpa de não ter feito. Agora, quando você fala procrastinate something, você está assumindo que você não quis fazer, que você deixou para depois, com esse sentido ruim. E aí, para finalizar essa questão de vocabulário, temos duas frases utilizadas aqui. Company's overall performance, que nada mais é do que desempenho geral da empresa. Performance, você pode traduzir como performance, que a gente usa também no português, ou desempenho. Overall, geral, da empresa. O apóstrofo S dando essa ideia de posse. Então, é a performance geral da empresa. E a última frase, they are the ones. O que é esse ones aqui? Ou mesmo quando a gente usa one, nada mais é do que esse pronome reflexivo, que a gente está se referindo a algo que já foi mencionado anteriormente. Então, they are the ones. Eles ou elas são aqueles ou aquelas. Então, no contexto ali era tarefas. As tarefas, parará, parará, elas são aquelas tarefas, implícito, que tendem, né, a trazer maiores resultados. Então, they are the ones. Elas são aquelas, implicitamente, tá? Tarefas que trazem algum retorno. They are the ones. E como revisão gramatical, eu quero puxar algo que é usado bastante no texto, que é o superlative. Trazer essa ideia de falar de algo que é o maior, o melhor, o superlativo no português. Então, como que se dá o superlative no inglês? Quando a palavra é pequena, o adjetivo que eu vou usar é pequenininho, eu só preciso colocar um the e um est grudado aqui no adjetivo. Então fica assim: My house is the largest one in our neighborhood. A minha casa é a maior de todas na minha vizinhança, no meu bairro. Is the largest. É a maior. This is the smallest dog I've ever seen. Esse é o cachorro menor que eu já vi. Só a título de pedagógico, né, ficaria. Esse é o cachorro mais pequeno. É essa a ideia, ok? O menor de todos. Então, EST grudadinho no adjetivo e um the antes, porque a gente sempre fala é o melhor, é a maior. Agora, e quando a palavra é grande? Aqui a gente está trabalhando com large, com dog, palavrinhas pequenininhas, de uma, duas sílabas. Quando começa a ficar maior, como important, beautiful, aí então a regra muda um pouquinho e ao invés de você colocar o EST grudado na palavra, você recorta ele daqui e joga para trás com essa palavrinha most. Então fica She is the most important judge in the country. Ela é a juíza mais importante no país. I bought the most beautiful car from the store. Eu comprei o carro mais bonito da loja. The most beautiful car. O carro mais bonito. Então, esse é o superlative em inglês, com essas duas formas de ser construído. E com isso a gente termina a nossa aula especial. E se você quer realmente internalizar esses conhecimentos, você precisa revisar. Então volta lá no texto, ouve e lê várias vezes com esse conhecimento que você adquiriu. E se você precisar, consulta novamente as explicações até que você esteja tranquilamente lendo e entendendo e absorvendo esse vocabulário novo. Tá joia? Então, por hoje é só. Um grande abraço
See you next time.